Senhor, meu Deus e Pai, glorificado, exaltado seja o teu santo nome. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada a ti. Bendito seja o Senhor. Louvamos e engrandecemos o teu santo nome, te bendizemos e já te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Redentor, o guarda de Israel, o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis, o general de guerra, o príncipe da paz. Ah, Senhor, o Senhor é o nosso Pai, o Rei dos reis, o juiz dos juízes, o médico dos médicos. Por isso estamos aqui mais uma vez, Pai, diante da Tua presença, nesse firme propósito de estarmos, Senhor, orando pela família. Senhor, hoje é dia de orarmos pela família, Senhor. E quantas vezes é muito difícil nós nos colocarmos em oração pela nossa família, Senhor. Pelas pessoas, ó Pai, que muitos esperam o amor, a dedicação, a renúncia, o entendimento. E, infelizmente, Pai, no meio familiar, estão vendo e vivendo tudo ao contrário. Mas graças a Deus que o Senhor continua, Senhor, agindo a favor da família, Pai. Porque família é projeto do Senhor, Pai. Graças te damos pelo rico privilégio de termos a nossa família, Pai. Graças te damos pela tua bondade, a tua misericórdia que tem sido derramada por cada um da nossa família. Eis aqui, Senhor, os teus filhos e as tuas filhas, os teus servos e as tuas servas, clamando em união, em intercessão, em súplica por esta causa, a causa de sua família. Ah, Senhor, perdoa os nossos pecados, transgressões, atitudes, palavras, ações, pensamentos, sentimentos. Oh, meu Deus, o nosso olhar crítico, o nosso dedo apontador de julgamento. Quantas vezes, ó Deus, tratamos tão bem as pessoas da rua e destratamos, Senhor, os da nossa casa. Quantas vezes, ó Deus, nós vamos para a rua para evangelizar e não evangelizamos os da nossa casa. Pai, mais uma vez eu me coloco diante da Tua presença para interceder por essas vidas, por essas famílias, por esses nomes que o Senhor tem me dado através dos nomes que as pessoas têm participado das orações, das redes sociais. E aqueles, ó Pai, que confiam nas orações que temos feito, Pai, nas orações que os Teus filhos e os Teus servos, em união e em comunhão, estão fazendo, estão orando, estão suplicando, estão, Senhor, diante de Ti, apresentando o seu lar, sua família, seus projetos, seus sonhos, seus propósitos. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia, meu Pai. Santo, santo, santo é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Eis aqui, Senhor, os Teus filhos e as Tuas filhas. Eis aqui, Pai, cada um, Senhor, com seu coração aberto, clamando, Senhor, clamando por seu casamento, clamando pelos seus filhos, clamando pelas suas noras, seus genros, seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos, seus primos, seus tios, seus parentes de perto e de longe, cunhados, concunhados. Senhor, eis aqui a família. Eu te entrego a família de cada uma dessas pessoas, Pai. Eu não as conheço, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe o que está acontecendo em cada lar, em cada família, seja sanguínea e consanguínea. Seja a família que foi escolhida, Pai. Seja a família que o Senhor escolheu para essa pessoa. Porque, Pai, exatamente essa família que nós temos é a família que o Senhor queria que nós estivéssemos. Por isso estou aqui, Senhor, clamando a Ti, te pedindo, Pai, por cada um. O Senhor sabe que na família e no seio familiar tem acontecido grandes atrocidades, Pai. O inimigo tem adentrado pelas brechas, o inimigo tem confundido, o inimigo tem sugestionado e muitas pessoas, Pai, têm caído. Porque não te conhecem, porque querem, Senhor, fazer a força do seu coração, que querem obedecer o seu coração, que querem obedecer a sua mente, querem obedecer a sua falsa sabedoria, Pai, prejudicando a si e a sua família, Pai. E mais uma vez, o Senhor me traz em Efésios 6. Mais uma vez, o Senhor vem falar, Pai, sobre a nossa luta.
Porque, Senhor, quantas vezes são pais falando sem falar com seus filhos, filhos sem falar com seus pais, noras sem falar com as suas sogras, sogras sem falar com as suas noras, sogros sem falar com seus genros, genros sem falar com seus sogros, primos sem se falar, tios sem se falar, sobrinhos sem se falar. Quantas coisas foram quebradas no meio do caminho, relacionamentos que foram afastados por causa da luta entre si, a luta da carne, Pai, a luta do momento, Pai. Quantas famílias estão afastadas? Quantas pessoas, Senhor, estão com raivas, ressentimentos e mágoas guardados no coração? Quantos, Pai, estão entristecidos com a situação que têm vivido e têm, Senhor, caído nas armadilhas e as ciladas de Satanás, Pai? Por falta de sabedoria, por falta de entendimento, por falta de controle e de posicionamento. Pai, quantos têm se irado e pecado? Quantos têm deixado a emoção levar? Param de se falar, falam mal um dos outros pelas costas, desejam a separação, desejam vingança, desejam morte, desejam doença. Senhor, quanta coisa tem acontecido no meio familiar. Quantas situações, Senhor, tristes, vividas e convividas, e outras oprimidas e escondidas, Pai. Quantos ataques que o inimigo tem avançado para destruir a família, porque ele sabe que se ele destruir uma pessoa da família, ele destrói toda a família. Ele sabe que se um dessa família entregar a vida ao Senhor, lutar pela conversão de cada um familiar, toda essa família pode ser ganha para o teu reino, Pai. E por isso, ele tem destruído, Senhor. Por isso, ele tem avançado ferozmente, destruindo a mente e o coração das pessoas que, Senhor, formam uma família, Pai. Pai, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos. Eu sei que não é fácil viver uma situação como muitos têm vivido. Eu sei que é angustiante, é triste, é decepcionante. Quando nós olhamos para casais que têm se degladiado, quando nós olhamos para os leitos conjugais que estão imundos, Pai, com a imoralidade sexual, como nós olhamos para pais que são abusadores, mães que têm concordado com esses abusos, pais participantes de abuso sobre essas crianças, seja um abuso físico, um abuso emocional, um abuso, Senhor, sexual. Infelizmente, Pai, o inimigo, Senhor, tem adentrado nessa área, na área mais suja da nossa carne, que é sobre o sexo, Pai. E tem feito, Senhor, famílias serem destruídas. Casamentos destruídos, pais que geram traumas para os seus filhos, tios, avós. Senhor, que tem maltratado uns aos outros com violência, Senhor. Com palavras de escárnio, de humilhação, de opressão, Pai. Filhos que oprimem seus pais por causa de dinheiro. Pais que oprimem os seus filhos, Pai. Muitas das vezes com palavras, com atitudes, e lançam seus filhos na imoralidade do mundo, porque causa revolta. Quantos filhos estão agora, Senhor, transitando pelas ruas como pedintes, pessoas, Senhor, viciadas em drogas, pessoas, ó Pai, viciadas em prostituição, em tudo aquilo que é contrário à Tua palavra, Senhor. Quantos estão pelas ruas, do lado de lixeiras, do lado, Senhor, de situações pecaminosas, vexatórias, entristecidas, porque saíram do ambiente familiar, porque saíram em desobediência da presença dos seus pais. Ah, Senhor, eu lhe peço, em nome de Jesus, salva as famílias, Senhor. Salva esses corações, Senhor. Tira essas mágoas, que o Espírito Santo de Deus venha agir, Senhor, no intelecto, no coração, na alma de cada um, Senhor. E que todos os traumas passados caiam por terra em nome do Senhor Jesus. E sejam todos, Senhor, revestidos com uma novidade de vida, Pai. Ah, meu Deus. Quantos jovens estão destruídos, Senhor, psicologicamente. Jovens, ó Deus, que se fecham nos seus quartos, vivem nos seus quartos de frente à tela,
sabe o que esses jovens estão vendo, ouvindo e sentindo, Pai. Quantos pais, ó Deus, negligenciando seus filhos porque pensam em todos os dias a ter mais dinheiro, condições para mostrar, Senhor, uma prosperidade para a sociedade, para o mundo, Pai. Meu Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus, convoca a tua igreja, Senhor, para que levante intercessores e intercessoras acerca da família, dos órfãos, das viúvas, dos viúvos, Pai, das pessoas que saíram do seu convívio familiar e estão sendo destruídas, Pai. Estão amarradas à escravidão de Satanás, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Nos ensina como o Senhor revelou outra vez, através da palavra de Efésios 6, no capítulo 12, onde diz a tua palavra: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E o Senhor nos diz para nós tomarmos a armadura do Senhor. Então, Pai, tira essa cegueira de dentro de nós. Seja a cegueira do ímpio como a cegueira do cristão. Tira, Senhor. Tira, meu Pai. Tira essa arrogância, essa ignorância, esse olhar de julgamento, essa malícia, essa maldade, esses discursos, Pai, de ódio, esses discursos de mentira, de eu tenho que ser feliz, eu quero ser feliz, eu não preciso dessa pessoa para ser feliz, eu não quero saber mais dessa pessoa, que essa pessoa se lasque nesta vida, que ela pague. Pai, tira todo o sentimento de vingança, Pai. Toda essa ideologia demoníaca mundana que tem entrado nas igrejas, na família, nas escolas, Pai. Tira toda essa imoralidade sexual, Pai. Essa rebeldia, essa feitiçaria, esse laço de morte, seja por maldição hereditária, seja por continuação de vontade própria, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, nos dá sabedoria para entendermos que a nossa luta não é contra aqueles que amamos, contra aqueles que nos decepcionaram, contra aqueles, ó Pai, que estão sendo algozes dentro dos nossos lares. Onde há violência, Senhor, onde há, Senhor, maldade, onde há malícia, onde há espírito da morte, Pai, que seja denunciado. Seja denunciada a violência, o feminicídio, antes que ele aconteça, Pai. Porque há sinais, Senhor, há sinais. Então te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, alerta o teu povo, alerta a tua igreja, alerta os teus filhos e as tuas filhas através do Espírito Santo. Meu Deus, que esses jovens façam escolhas boas ao namorarem, Senhor. Que essas meninas e esses meninos possam, Senhor, compreender que eles precisam de um período de conhecimento para saber antes de casar, Pai. Toma esses avós que estão sendo negligenciados, Pai, humilhados, oprimidos por dinheiro, Pai. Toma esses pais, essas mães, Pai, que têm negligenciado seus filhos e estão também sendo negligenciados, porque filhos agora estão querendo se vingar de tudo aquilo que passaram no passado com seus pais. Senhor, converte esses pais aos filhos e os filhos aos pais, Senhor. Que esses pais venham pedir perdão, Senhor. Se humilhar, sim, diante da tua presença e pedir perdão também para os seus filhos, por algo ou por alguma coisa que fizeram no passado e causaram dano, tristeza, mágoa e ressentimento. E os filhos também, Pai, que venham se converter aos pais, honrar seus pais, porque é mandamento para que prolongue seus dias na terra. E nós temos visto quantos jovens, Senhor, que estão com as suas vidas ceifadas, meu Pai. Porque escolhem viver nas drogas, escolhem viver no tráfico, escolhem viver na prostituição, escolhem viver no homossexualismo, escolhem viver uma vida que não é digna, que não tem princípios, não tem caráter e não tem justiça, Senhor. Toma, Senhor. Toma a nossa mente, o nosso coração, Senhor. Toma, Senhor, a nossa família. Eu ergo aos céus esses nomes, Pai, do caderno de oração. E neste firme propósito, Senhor, entra nesses lares, entra, Senhor, nesses quartos, entra, meu Deus, nessas cozinhas.
Pai, entra, Senhor, nessas casas, nessas ruas, nessas vielas, nessas favelas. Pai, nessas bocas de fumo, Senhor. Debaixo dessas pontes, das marquises, ó Deus. E restaura, renova, que eles possam olhar para o Senhor e saber que a luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Senhor, eu não sei como é que está a vida de cada um, Senhor, que se encontra neste caderno, que está levantando, Senhor, a fotografia do seu familiar, desses, ó Pai, que estão levantando a sua peça de roupa, seja do seu filho drogado, seja do seu filho desempregado. Eu não sei, Pai, mas eu te peço pela vida espiritual, pela vida financeira, pela vida sentimental dos teus servos. Eu te peço, ó Deus, pela saúde física, mental e emocional, que toda enfermidade seja curada para a honra e glória do Senhor Jesus, Pai. Traz a união nesta família, Senhor, o arrependimento, o perdão, a paz, o amor, a renúncia, a comunhão, a vida em família, Pai, em família. Pai, eu te peço, dá força, sabedoria, aviva, Senhor, a família. Restaura, levanta, Senhor, intercessores e intercessoras nessas famílias, para que eles possam, Senhor, guerrear, porque nós estamos em guerra, Pai. Nós estamos em guerra contra a maldade, contra, Senhor, as ideologias de gênero, contra, meu Deus, a mentira que tem sido aplicada dentro das escolas, dentro das faculdades, Pai. Dentro também das igrejas, Pai. Pessoas que estão sendo omissas à Tua palavra e têm agido, Senhor, como os próprios opressores dentro dos seus lares, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus que a Tua palavra venha libertar, Senhor, a família. Para que cada um venha se posicionar, Pai. Para que cada um venha servir ao Senhor, Pai. Quantas histórias nós sabemos de filhos que começaram a lutar pelos seus pais e os seus pais se converteram. Quantas histórias nós sabemos de pais que começaram a lutar pelos seus filhos e os seus filhos se converteram, Pai. Então te peço, Pai, em nome de Jesus, entra no seio familiar e faz a Tua obra completa, Pai. Destrói as fortalezas de Satanás, Senhor. Destrói o sugestionamento, dá o arrependimento aos pecados, dá a confissão dos pecados. Abre a porta de emprego, Senhor, para esses pais e essas mães que precisam levar o pão sobre suas mesas, Senhor. Quebra o arco, Senhor, corta a lança, queima a mentira do inferno, Senhor. Queima os carros de fogo, Senhor. Passa com a Tua espada de justiça cortante de fogo, Senhor, nesses lares, ó Pai, nessas casas, nesses quartos, nesses leitos conjugais, Senhor. Tira toda a imoralidade, dá o escape, quebra os ferrolhos. Senhor, destrói os grilhões, destrói as barreiras, as fortalezas que Satanás tem, Senhor, levantado contra a vida das famílias, contra a vida dos Teus servos, que eu apresento esses nomes aqui, Senhor. Pessoas que estão vivendo em adultério, pessoas, ó Deus, que estão vivendo nas drogas, pessoas, ó Deus, que estão vivendo uma separação, um divórcio, pessoas, ó Pai, que estão vivendo desemprego e trazendo desespero dentro do seu seio familiar, Senhor. Casamentos que estão sendo destruídos por mentiras. Senhor, pessoas da própria família, Senhor, orando, meu Deus, contra o seu familiar para que haja separação, para que haja confusão, para que haja destruição, Senhor. Por isso eu te peço, destrói os laços, os embaraços, toda maldição hereditária, toda oração contrária, todo espírito de encantamento, todo espírito de divisão, todo espírito de separação, todo espírito de falta de perdão. Caia por terra em nome do Senhor Jesus, Pai. Guarda os Teus filhos no caminho, quando vão para trabalhar, quando voltam, quando vão para estudar, quando voltam, Senhor. Livra-os, Senhor, de todo mal. Pai, toma cada peça de roupa, cada foto, cada caderno de oração, cada quarto de guerra onde tem esta mulher, este homem, Senhor, de joelhos orando e intercedendo pelos seus familiares, seja os familiares, Senhor, próximos, os familiares de longe, a parentela de perto e de longe. Senhor, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Quebra as correntes, destrói, Senhor, as mentiras. Pai, que a nossa luta, Senhor, seja compreendida, que não é contra os nossos, não é contra aqueles que nós amamos, não é contra o nosso sangue, mas é contra
todo o reino espiritual da maldade, Senhor, que estão nos lugares celestiais, Senhor. Nos reveste com a tua armadura, do alto da nossa cabeça, a planta dos nossos pés. E como diz, Senhor, no livro de Josué 24, Pai, no versículo 15, diz a tua palavra que Josué chama o povo para o concerto. E hoje é dia de concerto diante da tua presença. E ele diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, eis aqui o posicionamento do teu servo Josué. Eu sei, ó Pai, que outrora, antes, os nossos pais serviam a outros deuses. E muitos de nós replicam a mesma serventia, a mesma escravidão. Mas, Senhor, hoje é dia de libertação da família. E para a nossa família se libertar, nós temos que nos libertar, Pai. Então te peço, meu Deus, aqueles ainda que não aceitaram o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas, de suas casas, dos seus pensamentos, dos seus pecados, que hoje, Senhor, essas pessoas possam se libertar, aceitando ao Senhor como Senhor único caminho que chegue a Deus, o único caminho. Que essas pessoas, ó Pai, que estão, Senhor, passando por esses problemas, eles possam entender que muitas vezes a mudança de seu familiar, de sua casa, de sua família vai depender da própria pessoa. E se há alguém, Pai, ouvindo esta oração, que ainda não conhece o Senhor, ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, que ela possa, Senhor, entregar sua vida ao Senhor Jesus neste momento. Que ela possa se posicionar, Pai, e ela não mais servir aos deuses dos pais dela, mas que elas possam servir ao Senhor, como Josué diz: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, visita essa família agora, Pai. Visita essa pessoa que está ouvindo, Senhor, esta oração, junto com os meus irmãos e as minhas irmãs em comunhão, Pai. Em súplica e em clamor. Que nós venhamos a tomar uma posição, Pai, e colocarmos o Senhor como o Senhor da nossa casa, da nossa família, do nosso casamento, dos nossos projetos, dos nossos sonhos, da nossa eternidade, Pai. Porque somente através de Jesus vem a salvação, somente através de Jesus vem a eternidade, Pai. E para que todos da nossa casa sirva e não se perca, nós temos que tomar a posição. Pai, levanta homens e mulheres, Senhor, coluna de suas casas. Levanta, Senhor, pessoas para orar, Senhor, contra as hostes da maldade, contra o reino espiritual que tem avançado contra a nossa casa. Mas o sangue do Senhor Jesus nos cobre e nos liberta. Então, Pai, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, cobre com o teu sangue, Senhor, todas essas pessoas que estão orando e suas famílias. Liberta-as, Senhor, do passado. Liberta-as, Senhor, dos deuses antigos. Liberta, meu Deus, do pecado e do mau caminho. Que o teu sangue cubra, Senhor, os pecados e leve ao esquecimento, porque há pessoas nesse momento, Senhor, aceitando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Pai, eu te entrego a família. Eu te entrego os parentes de perto e de longe. Eu te entrego os projetos, os sonhos, os desejos, mas principalmente, Pai, eu te entrego a salvação da nossa família, dos nossos parentes, daqueles que amamos, daqueles que nós conhecemos, daqueles, ó Pai, que não tem nem ligação sanguínea, mas são nossos irmãos em Cristo, porque se fazem mais do que os nossos irmãos de sangue. Pai, eu te entrego todos eles em tuas mãos, crendo que houve libertação nestas casas, Pai. Crendo que todo o mal já saiu por essas portas, Pai. Crendo que há novidade de vida, Senhor. Crendo que há um tempo de cantar para estas famílias, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.